Abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 25 ao 26. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Vamos ler de novo. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, quer dizer, disse Eva: Deus me concedeu outro. Deus me concedeu outro. Aquele que me foi roubado, aquele que me foi tirado, Deus me concedeu outro. Deus me abençoou outra vez. Declara isso: Deus vai me abençoar outra vez. Amém? Deus vai me abençoar outra vez. Não fique chorando, não fique lamentando, não fique murmurando. Deus tem poder de te abençoar outra vez. Ela disse: Deus me concedeu outro no lugar de Abel. Deus tem outro para o lugar daquilo que foi levado, para o lugar daquilo que foi roubado, do lugar daquilo que foi tirado. Se você parar, se você se entregar à depressão, à ansiedade, à preocupação, à tristeza, à angústia, se você desanimar da vida, por causa daquilo que o diabo levou, que o diabo tirou, que o diabo fez, você vai se esquecer de que Deus é um Deus que sempre tem algo para colocar no lugar. Maior é Deus para te abençoar do que o inimigo para levar. Amém? Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Sempre que a gente lembra da história de Adão e Eva, lembramos como uma história que deu errado. A gente sempre lembra da história de Adão e Eva, uma história que deu errado. Começou bem, Adão estava no paraíso, e depois Deus deu Eva para Adão, mas depois tudo começou a dar errado, porque o diabo entrou. Eva deu ouvido ao diabo, o diabo enganou Eva, a serpente enganou Eva, Eva enganou Adão. Adão, quando ao invés de se arrepender, colocou a culpa na esposa. Ambos foram expulsos do paraíso. Eles tiveram um filho, primeiro se chamou Caim, depois Caim veio Abel, e Caim passou a ter raiva e inveja de Abel, e por causa disso Caim matou Abel, e Eva perdeu o marido que ficou com raiva dela, e ela perdeu 2 filhos de uma só vez, porque um foi assassinado e o outro se tornou assassino e fugitivo. E muita gente acha que a história termina assim. A história termina com o casal expulso do paraíso, Eva sem filhos, porque Abel está morto, Caim é um assassino que não se arrepende, Adão está eternamente magoado com a mulher, aquela família está totalmente destruída pelo diabo. Deus está magoado com o casal, nunca lhe deu perdão, os dois vão para o inferno. E a primeira família que Deus criou, o diabo conseguiu destruir. E todo mundo acha que a primeira família terminou em tragédia. O diabo gosta de uma história trágica. Você sabe que a maioria das pessoas também gostam de tragédia. As pessoas gostam de tragédia. É por isso que quando aquelas pessoas que você acredita que te amam, as pessoas que você acredita que são tuas amigas, sempre que as pessoas começam a perceber que você está afundando, sempre que as pessoas percebem que você está diante de uma crise, sempre que as pessoas percebem que o dinheiro está acabando, sempre que as pessoas percebem que você está definhando, sempre que as pessoas percebem que a tua estação está piorando, que está chegando o inverno, que está chegando um deserto, que você está passando por uma injustiça, sempre que as pessoas elas têm alguma intuição que alguma tragédia está acontecendo com você, uma tragédia anunciada, elas se afastam, porque elas não querem fazer parte da tragédia. Elas querem fofocar sobre a tragédia, elas querem postar sobre a tragédia, elas querem dizer assim: eu avisei. Eu conheço ela, eu era muito amiga dela. Eu não sabia que ela ia chegar a esse ponto. Eu não sabia que o casamento dela ia acabar assim. Eu não sabia que o negócio... Olha, eu conheci ele numa época que ele era muito próspero. Eu jamais imaginei que esse rapaz ia quebrar. Eu jamais imaginei que ele ia separar. Eu jamais imaginei que ele ia tirar a vida. Eu jamais imaginei que ele ia perder tudo. Porque o diabo e a maioria das pessoas gostam de histórias trágicas. Você já passou por momentos difíceis? Já passou por momentos difíceis? Quem já passou por momentos difíceis? Levanta a mão. Você que está me assistindo já passou por momentos difíceis? Você que está me assistindo, coloca aí: bispo, já passei, eu estou passando. Quem sabe você está passando por um momento difícil. Você não tem a sensação que parece que todo mundo desaparece?
De repente todo mundo fica ocupado, você já percebeu? A época que as pessoas mais ficam ocupadas é quando você está precisando delas. É interessante que quando tudo está dando certo para você, é interessante que quando você está bem, quando você está com saúde, quando você está com dinheiro, está todo mundo disponível, todas as portas estão abertas, os convites são muitos, a casa está sempre cheia, o WhatsApp está sempre lotado, você não consegue responder todas as mensagens. Mas quando você está passando por um momento escuro, quando você está passando por um momento difícil, você manda 10 mensagens para a mesma pessoa, ela não te responde. Porque ninguém quer ficar perto de uma tragédia anunciada. As pessoas gostam de falar, filmar, postar, comentar. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus não escreve histórias para terminar em tragédias. Deus não escreveu a história de Adão e Eva para terminar em tragédia. E você pode ter certeza, Deus está falando para alguém aqui, Deus está falando para alguém que está me assistindo, para alguém que está aqui. Deus não escreveu a tua história e da tua família para terminar em tragédia. Declara isso, a história da minha família não vai terminar em tragédia. Sua história não vai terminar em tragédia. Deus não escreveu a história de Adão e Eva para terminar em tragédia. Deus não escreveu a história de Adão e Eva para terminar o diabo reinando, o assassinato reinando, a inveja reinando, a solidão reinando, a separação reinando. Agora o diabo gosta de tragédia, o mundo gosta de tragédia. Poste algo bom, ninguém vai compartilhar, ninguém vai comentar. Poste uma tragédia e todo mundo vai querer saber. A ciência já comprovou, a psicologia já comprovou. O nosso cérebro tem um viés de negatividade. Você sabia disso? O nosso cérebro tem um viés de negatividade. A psicologia explica isso, que o nosso cérebro dá mais atenção para coisas negativas do que para coisas, porque isso vem da história da humanidade, porque os nossos ancestrais foram criados para sobreviver e não para serem felizes. As pessoas viviam antigamente, há 200 anos, 300 anos, 400 anos, 500 anos, 1000 anos atrás, ninguém pensava em felicidade, as pessoas pensavam em sobrevivência. Simplesmente você levantava 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, e você não sabia o que você ia comer. As pessoas viviam uma guerra atrás da outra. As pessoas não tinham o conforto que nós temos hoje. As pessoas não estavam preocupadas com felicidade. Antigamente as pessoas estavam preocupadas com sobrevivência. Então o cérebro humano ele foi se desenvolvendo. O que a Bíblia chama de natureza caída, a psicologia chama o cérebro que tem uma parte do nosso cérebro que está mais ligada às coisas negativas. Tudo que é negativo chama a tua atenção. Os jornais sabem disso, as redes sociais sabem disso. Por isso que todo dia, de manhã, de tarde, de noite, eu e você somos bombardeados com coisas que geram ansiedade, preocupação, medo, indignação, raiva, choque. Porque seja mídia, seja redes sociais, eles têm todos esses estudos científicos e psicológicos. Eles sabem o que dá audiência, o que dá compartilhamento, são as coisas porque o diabo gosta de tragédia. O diabo gosta de tragédia. Aprenda uma coisa, Deus não vai escrever histórias para terminar mal. Você crê que Deus está com a caneta da tua vida? Ou o diabo está com a caneta da tua vida? O salmista diz que Deus escreveu todos os dias dele. Se você está passando por alguma luta, você pode ter certeza que Deus já decretou a vitória para você. Diga, eu creio. Quem aqui já tem mais de 30 anos, levanta a mão. Mais de 40 anos, levanta a mão. Mais de 50 anos, não precisa levantar a mão. Se você viveu até os 17 anos, todos nós que estamos aqui, nós não temos um jovem hoje aqui, só a criancinha que está ali. Se nós vivemos até os 17 anos, você já ouviu, você não consegue, você não. Até os 17 anos você ouviu essa frase, você não consegue mais ou menos 150 mil vezes, de todas as formas. Até os 17 anos, você ouviu a frase, você não consegue, mais ou menos 150 mil vezes. E a frase, você consegue, 5 mil vezes. O que é que isso dá? 30 nãos para cada sim. Até os 17 anos, você ouviu 30 nãos para cada sim que você recebe. Então, até os 17 anos, a tua mente, o teu espírito já está programado, inclinado para aceitar fracassos, derrotas, mágoas, frustrações, tragédias, caos, guardar o passado como se fosse presente, ser escravo de remédios, antidepressivos e etc, como se fosse a coisa mais natural da sua vida.
Por isso que você tem que mudar totalmente o teu espírito. Por isso que você tem que mudar totalmente a tua mente com a palavra de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 12. Não vos conformeis com este século. Não te conforme. Não ande como eles, não fale como eles, não se vista como eles, não pense como eles, não se comporte como eles, mas transformai-vos. Como é que você se transforma? Pela renovação da vossa mente. A palavra de Deus causa uma revolução na tua cabeça, na tua mente, para que experimenteis. Somente depois que você muda a tua maneira de pensar. O Evangelho desbloqueia a tua mente, o Evangelho desbloqueia os teus olhos. A palavra de Deus faz você ver coisas que ninguém consegue ver, mesmo que a pessoa seja a pessoa mais culta, mais instruída, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. Então diga assim comigo: Deus tem uma boa, não uma tragédia, uma boa, agradável e perfeita vontade dele para a minha vida. Não importa o que fizeram, não importa o que eu fiz, Deus tem. O diabo tinha feito, Eva tinha feito, Adão tinha feito, Caim tinha feito, mas tinha a palavra de Deus. Você tem que confiar mais na palavra de Deus do que no que o diabo fez. Você tem que confiar mais na palavra de Deus do que no que os outros fizeram. Você tem que confiar mais na palavra de Deus do que no que você fez. O que o diabo fez não anula o que Deus fez. O que as pessoas fizeram com você não anula o que Deus fez. O que você fez não anula o que Deus fez. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras continuarão a mesma. Você tem que crer. Pedro negou Jesus quantas vezes? Quantas vezes? Teve uma vez que ele até o amaldiçoou. Mas antes de tudo isso, Jesus disse para ele: você será a rocha, sobre a rocha eu edificarei a minha igreja. E Jesus disse: o diabo quer a tua alma, o diabo está te peneirando, mas eu já roguei por você. Nada do que Pedro fez, nada do que o diabo fez impediu a palavra de Deus de se cumprir na vida de Pedro. Ele foi restaurado. Pena que Judas não acreditou nisso. Pedro se arrependeu, mas Judas não. Creia na palavra de Deus. Creia que você vai se levantar, creia que você vai dar a volta por cima, creia que a sua história não vai terminar assim, creia que você não vai se destruir, creia que você ainda vai ter um testemunho que vai surpreender. Eva está dando um testemunho aqui para a gente. O que Moisés está escrevendo aqui é um testemunho de Eva. Ela está dizendo o seguinte: olha, minha história não terminou como vocês achavam que ia terminar, não. Você sabe que tem muito cristão sem entendimento que diz assim: olha, quando eu chegar no céu, a primeira pessoa que eu quero ver é Eva, porque tudo é culpa dela. Tem gente que fala até que quer bater em Eva quando chegar no céu. Quando tu chegar no céu, Eva vai estar num bom lugar, porque ela foi perdoada por Deus, ela foi perdoada por Adão. Quando diz aqui que Adão voltou a coabitar com ela, quer dizer, houve reconciliação. O casamento não foi destruído, passou por uma turbulência, eles ficaram mal, eles ficaram sem separar, quase que o diabo venceu, mas não conseguiu. Caim matou Abel, Caim não se arrependeu, fugiu, mas eles tiveram outro filho, e o nome do filho se chamou, como o nome do filho se chamou? Sete, que quer dizer o substituto. Sete quer dizer o substituto, Sete quer dizer a compensação divina, Sete quer dizer aquele que foi escolhido por Deus. Deus me deu outro, Deus escolheu outro, Deus substituiu alguém. Você sabe que Abel é um tipo de Cristo. Abel era um adorador perfeito. Caim tinha raiva de Abel, porque Caim não conseguia apresentar a Deus o que Abel apresentava, porque Abel era um adorador perfeito. Lá em Hebreus diz que ele apresentava a Deus o sacrifício perfeito, e Caim tinha raiva da adoração dele. Muitas das vezes você vai ser invejado, muitas das vezes você vai ser perseguido, muitas das vezes você vai ser odiado, não por causa das tuas roupas, não por causa das tuas joias, não por causa da tua casa, não por causa do teu dinheiro, não por causa do teu carro, mas por causa da comunhão que você tem com Deus. Você sabia disso? A Bíblia fala que quando Abel ia apresentar o seu sacrifício a Deus, a Bíblia fala que Deus se agradava de Abel e da sua oferta.
Porque primeiro Deus se agrada de você e depois Ele se agrada daquilo que você faz. Ao passo que de Caim, Deus não se agradava nem dele, nem da oferta dele. Porque aquilo que você faz está ligado a você. Mas Deus deu outro. E Eva colocou o nome de Sete. E Sete era tão abençoado quanto Abel. Ele era tão abençoado quanto Abel, que ele teve um filho, e depois daquele filho foi que passou-se a se invocar o Senhor. Ele era santo, e ele teve um outro filho santo, que era neto de Eva, que depois desse neto é que se passou a invocar o Senhor. Sete era um homem de Deus, Sete era um homem santo, igual a Abel. Por isso que o nome dele se chamou Sete, substituto. Porque o diabo não pode tomar nada que Deus não possa te dar melhor. Eles tiveram outros filhos, eles ficaram bem. Eles não ficaram num paraíso, mas eles foram reconciliados. Eles conseguiram se reorganizar. Todo mundo pensa que é uma história que terminou infeliz, que é uma história que deu errado. Tem muita gente que fala, olha, foi a primeira família que terminou em tragédia. A família não terminou em tragédia. Eles não foram para o inferno. Não terminou em maldição. Deus não escreve histórias para terminar em maldição. Tem muita gente que acha que o Velho Testamento está a lei, o Novo Testamento está a graça. A graça está no Velho e no Novo. O que você está vendo aqui nessa história? A graça de Deus. A graça de Deus. Eles não ficaram no lugar, mas Deus ficou com eles. Às vezes você não vai ficar num lugar, mas Deus vai ter misericórdia de você. Às vezes você vai passar por perdas que vão parecer irreparáveis. Às vezes por causa como Adão, como Eva, por você dar, em alguns momentos da sua vida, você dá brecha para o diabo, você dá ouvido para o diabo, você vai passar por perdas que parece que o diabo vai prevalecer. Quem olhar para a tua vida vai apostar todas as fichas que a tua história vai terminar em tragédia. Mas Deus é mais. Se antes de Jesus ter morrido na cruz, já nós temos cada história maravilhosa no Velho Testamento, imagina agora. Se agarre ao que Deus fez. Se agarre à justiça de Jesus. E sabe, você é uma pessoa que já cometeu muitos erros e você sabe, pior coisa que tem é a gente fazer as coisas com dúvida. A Bíblia fala que se você tiver com dúvida é melhor tu nem comer. Paulo fala sobre isso. Olha, se você tiver com dúvida, nem comer, come. Já percebeu? Se você tem algum problema de estômago, alguma coisa, você já viu assim? Às vezes você quer comer uma coisa, aí você fala assim, eu queria comer isso, mas eu sinto que vai me dar uma azia, vai me fazer um mal, aí vai tacar meu estômago. Aí você está com aquela dúvida, mas você está com o desejo. Aí tu vai lá e faz o quê? Come. Do jeito que tu comeu, acontece. Mas já teve vez também que tu tem um problema de estômago, tu tem um problema de azia, seja lá o que for, e tu comeu e esqueceu o que tu tinha. Tu foi no aniversário, tu foi numa festa, tu foi em algum lugar, ou enfim, alguém ofereceu um amigo, tu foi lá no trabalho, tu comeu a comida que te faz mal, tu só não lembrou que te fazia mal. Quando tu foi lembrar que te fazia mal, tu já tinha feito a digestão e não te fez mal. Porque você comeu sem medo, sem dúvida. Pior coisa que tem é você fazer as coisas com dúvida, se culpando. O diabo te perturbando a tua mente. Você tem que pedir a misericórdia de Deus, crer no perdão de Deus e se perdoar e seguir em frente. Porque quando Deus perdoa, Ele limpa, Ele lava. Se alguém não quiser te perdoar, tu não pode fazer mais. Pede perdão para a pessoa, pede misericórdia para a pessoa. Mas tu tem que chegar um momento que você tem que seguir com a tua vida. Assim como Adão e Eva seguiu. Eles nunca mais viram Caim, porque Caim se afastou. Tem coisa na nossa vida que não vai ser do jeito que a gente imaginava, mas com Deus ainda assim vai terminar bem, ainda assim vai ser possível, ainda assim vai dar certo, ainda assim vai ser maravilhoso, ainda assim vai ser abençoado, mesmo que não seja com as pessoas que a gente gostaria que fosse, mas vai ser abençoado. Mesmo com a bagunça toda que o diabo criou, Deus abençoou, porque Deus é soberano. Confie mais em Deus. Se você fez muita bobagem da sua vida, você fez, mas Jesus não fez nenhuma. Você já errou muito, mas Jesus nunca errou. Você já foi injusto, mas Jesus só fez o que é justo. Foi por isso que Ele veio. Ele veio aqui fazer o que eu e você não conseguimos fazer. Em tudo que você errou, Jesus acertou. Por isso que Ele disse na cruz, está consumado. Por isso que a única coisa que tem no nosso altar é só o quê? É só uma cruz vazia. Tem muita gente que pergunta, bicho, por que só tem uma cruz? Porque para a gente sempre se lembrar do que foi feito na cruz. Só isso basta. Uma cruz vazia basta. Uma cruz vazia basta.
A cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. E vai continuar ocupado para a glória de Deus. Por que você anda tão confiante? Porque eu confio em Jesus. Por que você anda tão confiante? Porque eu confio em Jesus. Por que você crê tanto? Porque eu confio em Jesus.